E se eu te dissesse que um jovem traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, arrancado da sua casa, foi separado por Deus para governar uma nação inteira? José não nasceu em um palácio. Ele começou no fundo do poço, rejeitado por quem amava, humilhado em terra estrangeira, acusado injustamente, esquecido em uma prisão. Mas enquanto tudo parecia silêncio, e se eu te dissesse que um jovem traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, arrancado da sua casa, foi separado por Deus para governar uma nação inteira? José não nasceu em um palácio. Ele começou no fundo do poço, rejeitado por quem amava, humilhado em terra estrangeira, acusado injustamente, esquecido em uma prisão. Existem histórias que atravessam gerações, narrativas que nos fazem questionar até onde somos capazes de ir quando tudo parece perdido. Esta é a trajetória de um jovem repleto de visões, abandonado por aqueles que deveriam protegê-lo. Um homem lançado no abismo mais profundo, mas que se transformou na peça fundamental para preservar toda uma civilização. Esta é a jornada de José, e talvez também seja a sua jornada. José nasceu da união entre Jacó e Raquel. Era o filho aguardado, fruto do afeto verdadeiro e da fé inabalável. Jacó nutria por ele um amor especial, diferente do que sentia pelos outros filhos. Como prova desse sentimento, presenteou José com uma túnica majestosa, longa e colorida. Aquele presente acabou se tornando a raiz da inveja familiar. José tinha visões poderosas e compartilhava essas revelações. Numa delas, relatou: "Contemplei feixes de cereais na plantação. O meu permaneceu erguido, enquanto os de vocês se curvavam ao redor do meu." Em outra visão, declarou: "O sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim." Os irmãos não suportaram aquelas palavras. "Será que ele pensa que vai reinar sobre nós?" diziam, transbordando fúria. O ciúme se transformou em conspiração. Certo dia, quando José foi encontrar seus irmãos no campo, o plano foi executado. Assim que o avistaram, decidiram: lá vem o sonhador. José foi capturado. Arrancaram sua túnica, o lançaram numa cisterna vazia e depois o venderam como escravo para mercadores que seguiam para o Egito. Para encobrir o crime, mancharam a túnica com sangue e levaram até Jacó, dizendo que uma fera havia devorado o filho. Jacó mergulhou em luto profundo. Enquanto isso, José desaparecia no deserto, acorrentado. Às vezes a vida nos arranca violentamente de onde estávamos. José passou de filho amado a escravo em horas. A túnica de honra foi substituída por correntes. Os sonhos pareciam ter morrido, mas quando Deus tem um propósito para sua vida, nem a traição pode cancelar esse destino. O poço não era o fim, era apenas o começo. No Egito, José foi comprado por Potifar, capitão da guarda do faraó. Mesmo escravo, o Senhor estava com ele. José se destacou por sua integridade e sabedoria. Potifar o colocou como administrador de toda sua propriedade. Tudo prosperava em suas mãos. Mas surgiu nova provação. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo repetidamente. José resistiu. Como poderia fazer algo tão vil e pecar contra Deus? A recusa virou vingança, falsa acusação. José foi jogado nas masmorras do Egito. José fez tudo certo, manteve sua integridade. E qual foi sua recompensa? A prisão.
quantos desistiriam ali. Mas José tinha algo raro, a capacidade de confiar mesmo quando tudo contradiz a lógica. Porque ele sabia, Deus vê, Deus sabe, e não esquece de quem o honra. Na prisão, José continuava confiando. O carcereiro lhe deu responsabilidades sobre os outros presos. Até na cela, José servia com fidelidade. Um dia, o copeiro e o padeiro do faraó foram presos ali. Ambos tiveram sonhos perturbadores. José os interpretou através da sabedoria divina. Ao copeiro disse: "Em 3 dias será restaurado." Pediu: "Quando estiver diante do faraó, lembre-se de mim." Tudo se cumpriu, mas o copeiro se esqueceu de José. 2 longos anos se passaram. José permanecia esquecido na cela, no silêncio, na escuridão. Às vezes o tempo de espera parece cruel. Parece que Deus se esqueceu de você. Mas existe diferença entre ser esquecido pelos homens e ser esquecido por Deus. José estava sendo preparado, e quando o tempo determinado chegasse, nada poderia impedir sua elevação. Então o faraó teve 2 sonhos enigmáticos: 7 vacas gordas devoradas por 7 magras, 7 espigas cheias engolidas por 7 mirradas. Nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar. Foi quando o copeiro se lembrou de José. José foi trazido à presença do rei. Com humildade respondeu: "Não está em mim essa capacidade. É Deus quem revelará a resposta." E declarou: "Os sonhos são um só. Virão 7 anos de abundância sobre o Egito, mas depois 7 anos de fome devastadora consumirão tudo." José ofereceu a solução: escolha um homem sábio para administrar e armazenar alimento durante a fartura. O faraó, maravilhado, perguntou aos conselheiros: "Poderíamos encontrar alguém melhor que este homem, em quem está o Espírito de Deus?" Naquele dia, José foi transformado. Do esquecimento à honra, do poço ao palácio, de prisioneiro a governador, de todo o Egito. Recebeu vestes de linho, anel real e autoridade sobre a nação. Durante os anos de fartura, José armazenou cereais em cada cidade. Quando a fome chegou, foi devastadora. O mundo inteiro veio ao Egito em busca de alimento. Entre eles estavam os irmãos de José. Eles se curvaram diante dele, mas não o reconheceram. José, sim, os reconheceu instantaneamente. Poderia ter se vingado, mas José os testou para ver se os corações haviam mudado. E quando não conteve mais as emoções, se revelou: "Eu sou José, vosso irmão, a quem venderam, mas não se aflijam." E disse as palavras mais poderosas: "Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar vida. Não foram vocês que me enviaram, mas Deus." José abraçou quem o traiu, perdoou quem o vendeu, salvou a família que o rejeitou. José compreendeu a verdade completa. Cada dor, cada noite na prisão, cada lágrima, nada foi em vão. Tudo foi ferramenta divina para cumprir um propósito maior. José não apenas perdoou, ele agiu com amor restaurador. Enviou carruagens e provisões abundantes, dizendo aos irmãos: "Voltem para Canaã e tragam nosso pai. Digam a ele que José ainda vive e governa todo o Egito. Tragam toda a família para cá." Quando os irmãos chegaram a Jacó com a notícia impossível, o coração do velho patriarca quase não suportou. "José está vivo? Meu filho, meu José vive." No início,
Não conseguiu acreditar. As palavras pareciam um sonho cruel, mas quando viu as carruagens enviadas pelo filho, quando tocou os presentes, seu espírito reviveu como chama reacendida. Jacó reuniu toda a família, 70 pessoas ao todo, e partiram para o Egito. Era uma jornada de fé, de recomeço, de restauração, que parecia impossível. Quando José soube que seu pai se aproximava, não conseguiu esperar no palácio. Preparou sua carruagem real e foi pessoalmente ao encontro dele na terra de Gósen. O momento em que seus olhos se encontraram, não existem palavras para descrever. José desceu da carruagem e correu. Se lançou no pescoço de seu pai e chorou longamente, profundamente, liberando décadas de dor e saudade. Jacó, com lágrimas correndo pelo rosto, marcado pelos anos, segurou o rosto do filho entre as mãos trêmulas e sussurrou: "Agora posso morrer em paz, pois vi o teu rosto e sei que ainda vives." José estabeleceu sua família na melhor região do Egito, a fértil terra de Gósen. Cuidou deles pessoalmente durante todos os anos de fome que ainda restavam. Proveu tudo o que necessitavam: terra, alimento, proteção, honra. A família que o havia rejeitado, vendido e dado como morto, agora era sustentada e honrada pela própria mão dele. Anos se passaram em paz e prosperidade. Quando Jacó estava próximo de partir deste mundo, reuniu todos os filhos para abençoá-los. E sobre José declarou com voz profética: "Tu és ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros te atacaram com amargura, mas teu arco permaneceu firme, fortalecido pelas mãos do poderoso de Jacó. As bênçãos de teu pai ultrapassam as montanhas eternas, alcançam os limites dos outeiros eternos." José viveu 110 anos no Egito. Viu seus filhos, netos e bisnetos prosperarem. Viu a promessa de Deus se cumprir através de sua própria história. E antes de partir, deixou uma palavra profética para seu povo: "Deus certamente visitará vocês e os fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó." A história que começou com inveja, traição e um poço vazio no deserto, terminou com perdão, restauração completa e uma família inteira preservada da extinção. O que parecia ser o trágico fim de um sonhador era apenas Deus reposicionando as peças no grande tabuleiro da história da humanidade. Abençoa o canal com o seu like e inscrição. Assim, a palavra de Deus alcança ainda mais corações.